A paz do Senhor Jesus, nós temos aqui um momento de oração e palavra para estar compartilhando com você, estar abençoando a sua vida. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Muito obrigada porque o Senhor continua nos amando, nos encorajando, cuidando de nós. Obrigada pela tua graça e teu favor. Pai, que o Seu Deus hoje venha salvar vidas, Senhor Jesus. Pai, que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Ministra, Senhor Deus, as nossas vidas. Vem trazer um crescimento espiritual, vem nos dar direcionamento, nos guardar. Abençoa vidas aqui, saúde na saúde mental, emocional. Deus vai abrindo portas, traz novas conexões, traz boas conexões. Deus, em nome de Jesus, faz justiça nas portas. Não permita que o inimigo esteja indo à frente dessa pessoa para poder fechar a porta, mas em nome de Jesus, o Senhor vai na frente, porque quando o Senhor decide agir, o inimigo não pode impedir. Orienta teu povo, Deus, e traz o teu povo para mais perto de ti. Vem nos falar de forma poderosa, assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, eu quero compartilhar contigo uma palavra que o Senhor me deu hoje, que é: as estações mudam. Eu quero refletir com você lá em Salmo 30, os versos 4 e 5, que vai dizer assim: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Olha que palavra linda. Aqui é um salmo de Davi, não é? É um salmo quando Davi aqui, ele faz esse salmo para a dedicação do templo. Então, Davi, ele está conclamando o povo para cantar louvores ao Senhor, porque a ira do Senhor dura só um instante. Ou seja, as lutas, as dificuldades são permissões do Senhor na nossa vida. E quando nós buscamos o Senhor, nós sabemos que tudo isso passa, ou seja, os tempos difíceis passam, o tempo do choro passa, um dia a alegria vem. Então, as estações da nossa vida, da mesma forma que a gente tem as estações da natureza, o globo terrestre vai girando e a gente vai tendo verão, e depois o inverno, a gente tem a época do outono, da primavera, tem uma época em que as árvores elas dão flores, tem outra época em que algumas árvores, não todas, né, elas caem as folhas, essas folhas secam, o chão fica cheio de folha seca e vem aquele friozinho, e aí é um outro tempo na nossa vida. Em cada estação da nossa vida também tem a ver muito com a natureza. Tem um tempo que de repente você chorou muito e hoje você está alegre. De repente hoje você está chorando, mas o que o Senhor manda dizer para a tua vida é que você não vai chorar para sempre. Você não vai sofrer para sempre, porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E que manhã é essa? Não é? Existem pessoas que ficam achando que amanhã é na data do próximo dia da semana. Nem sempre. De repente esse choro vai durar algum tempo na sua vida, mas vai te amadurecer e vai te preparar para o tempo da alegria, para você valorizar a alegria, para você aproveitar o tempo da alegria. Então as estações elas mudam na nossa vida. As lutas, os ataques, eles não vão durar por todo o tempo. Qual a luta que você está passando aí? De repente você está pensando assim: eu vou morrer nessa luta. Não, não, não. Deus não te trouxe aí nessa batalha para você morrer, mas foi para você confiar no Senhor. Lembra, você conhece a história de Josafá, um rei de Judá, quando ele foi avisado que vinha um grande exército contra ele, e o exército dele era pequeno, então ele foi diante do Senhor e falou: Senhor, olha o que está acontecendo. E aí Deus levanta ali um profeta e fala: nessa batalha vocês não terão que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Então é isso, nós precisamos buscar ao Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, Deus fala com a gente, como falou com Josafá, e fala com a gente, como ele fala aqui através desse salmo, que o choro não vai durar para sempre. Então as lutas, os ataques não duram para todo sempre. Às vezes uma dor, um choro dura muito, muito tempo, né? Porque falta perseverança em oração. Então a gente precisa analisar. Tem gente que está ano após ano assim, ó, a luta não para, a luta não para. Mas será que está perseverando em oração? Mas oração mesmo, de rasgar o coração, de se humilhar diante do Senhor, de fazer um jejum, de se quebrantar, sabe? E aí Deus, ele vai fortalecendo. Não é possível que a prova vai ficar a mesma coisinha ano após ano, não. Até porque ele se lembra que nós somos pó. Então o Senhor, ele quer ver também a nossa perseverança em oração. A persistência em oração é o que vai mudar as estações da sua vida. Aí você vai me dizer: Kelly, eu já passo 1 hora de manhã orando todo dia. Ora mais 1 hora de tarde. Você não pode de tarde?
ora mais uma hora de noite, ou se não, ora mais um tempo de madrugada. Dobra o tempo de oração. A batalha tá grande, aumenta, intensifica a oração e você vai ver que Deus vai fazer na tua vida, igual ele fez com Daniel. A prova estava grande. Daniel e seus colegas, seus amigos foram colocados na fornalha. Ele, mais e os seus amigos, mais havia ali o quarto homem da fornalha. Por quê? Porque Daniel vivia uma vida de oração. Ele não foi poupado das lutas e das dificuldades, mas na prova o Senhor esteve com ele, porque ele orava. Então ore e você vai ver Deus com você, Deus agindo por você e através de você. Ó, uma chave para você estar vencendo nas estações da sua vida é perseverar em oração. Para a estação mudar, para o ciclo mudar, é necessário oração. Uma outra chave que é necessário também para a mudança é uma palavra profética. Nós precisamos buscar da parte do Senhor uma palavra profética. A unção profética deve ser buscada. Assim você vai viver num outro nível espiritual. Pensar em um outro nível. O profético muda a nossa vida, sabe? Me faz lembrar aquela palavra quando o profeta esteve diante do grande vale de ossos secos e o Senhor fala com ele, profetiza sobre esses ossos. E ele diz, ó Senhor, se o Senhor manda eu profetizar, eu profetizo. E ele começou a profetizar a vida sobre os ossos. E ele, naquela visão que ele teve, ele começou a ver os ossos se moverem e se tornarem humanos de novo. Isso era uma reflexão sobre a vida do povo de Israel, o povo que estava completamente como se fosse ossos secos e Deus queria dar vida de novo. Então nós precisamos profetizar vida, você está entendendo? Nós precisamos estar num ambiente profético, nós precisamos acreditar que há poder nas nossas palavras e a gente precisa com as nossas palavras glorificar o nome do Senhor através da palavra profética. Uma palavra profética pode romper um ciclo. Então a gente precisa começar a profetizar. Ora, mas profetiza. Esse mal vai mudar, meu filho vai mudar, meu cônjuge vai mudar, meu trabalho vai ser abençoado, meu chefe vai mudar. Olha, você não precisa muitas das vezes mudar de trabalho, nem mudar o teu chefe no teu trabalho. O que teu chefe precisa é de oração e de repente você também. Então começa a orar pelos teus colegas, aquela situação vai mudar. Ora, mas profetiza. Às vezes a gente fica assim, Senhor, muda o chefe. E aí Deus muda o chefe. Mas aí nada muda, porque a situação é que a gente tem que acreditar no Senhor e profetizar sobre o mal. No lugar que você mora, tá tendo muita perturbação? Profetiza, profetiza. De repente você não pode sair daí. Profetiza até o dia em que o Senhor te tirar desse lugar. Profetiza para que você possa ter uma vida abençoada e as outras pessoas também. Então nós precisamos buscar uma palavra profética. E um terceiro conselho para a gente poder vencer os ciclos da vida, né, as estações, é o quebrantamento e a rendição. Deus dá graça aos humildes. Deus, ele ama os humildes. Ele gosta de ver a humildade das pessoas se rendendo diante deles. Nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, reconhecer os nossos pecados, nos quebrantar mesmo. Nós precisamos admitir os nossos erros, nós precisamos chorar diante do Senhor. Às vezes a gente entra diante de Deus, mas a gente não admite os nossos pecados. Eu tenho pecado, então todo dia eu tenho que ir lá diante de Deus. Vá diante do Senhor e admita os seus pecados. Ele dá graça aos humildes. Deus, ele responde àqueles que se rendem a Ele. E Ele é aqueles que reconhecem que precisam de Deus. O Senhor os defende, não é? Nós precisamos reconhecer que nós precisamos do Senhor, nos rendemos diante do Senhor e reconhecer a nossa dependência do Senhor. Nós não podemos com a força do nosso braço. Então, para você poder romper ciclos na sua vida, para você poder passar esses ciclos aí, mudar as estações da sua vida com êxito, você precisa perseverar na oração, você precisa buscar uma palavra profética e você precisa se render diante do Senhor. Então, guarda essa palavra no seu coração. Não só com você, compartilha. Tá bem? Nos ajude lá com like pro YouTube e dá aí engajamento no canal, se inscreva no canal e vamos juntos fazer essa obra. Desejo bênçãos dos céus sobre a sua vida. Guarda essa palavra com você. Um grande abraço.